Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, postraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho que escutamos hoje não é o evangelho da ascensão, apesar de que hoje é a festa. É o evangelho das últimas palavras que Jesus dirige a seus discípulos, mas não aconteceu o mesmo dia da ascensão. Isso foi, inclusive, algumas semanas antes. Por quê? Por uma razão muito simples. Mateus não nos conta como foi a ascensão. Mateus, que é o evangelho que estamos lendo durante todo este ano litúrgico, ele omite a assunção. Mas nós escutamos, sim, a ascensão na primeira leitura, quando Lucas nos conta dela. E quando nós presenciamos esta festa da ascensão, surgem um monte de perguntas. Por que passaram 40 dias Jesus aparecendo aos seus discípulos depois da ressurreição? Por que Jesus sube ao céu? Como é isso de subir ao céu? Acaso Deus está lá acima das nuvens ou em algum outro lugar? Por que Ele não simplesmente desapareceu? Por que Ele foi em uma nuvem e não em um carro de fogo? Por que Ele que falou que estaria conosco até o fim dos tempos, imediatamente depois, poucas semanas depois, Ele foi embora e deixou sozinho os apóstolos? Bom, para começar, vou tentar explicar o sentido teológico desta festa e depois, muito mais importante ainda, vamos tentar extrair o sentido espiritual e o que significa para nós cristãos agora do século XXI. Em primeiro lugar, 40 dias. Efetivamente, Jesus, depois da ressurreição, ele ficou 40 dias aparecendo aos discípulos. Por que 40 dias? Você sabe que nas escrituras, na tradição judaica, 40 dias tinha um significado duplo. Por um lado, de purificação e por outro lado, de preparação. 40 dias, por exemplo, foi o que durou o dilúvio, quando Deus decidiu recomeçar a obra do homem, porque se tinha pervertido, se tinha corrompido. Então, ele purifica a terra e prepara para a criação de um novo céu, uma nova terra, naquele momento, depois do dilúvio. 40 anos também passou o povo de Israel no deserto, quando saíram do Egito. Era, ao mesmo tempo, uma purificação, mas também uma preparação para entrar na terra prometida. Jesus mesmo, antes de começar a pregar, dedica 40 dias no deserto a fazer jejum e oração. Por quê? Porque ele está se preparando para começar sua missão e purificando, porque ele é tentado pelo demônio. Aí ele resiste à tentação, mas ele é provado e, nesse sentido, é purificado. Pois bem, agora Jesus também passa 40 dias com os apóstolos, depois da ressurreição, para purificá-los e para prepará-los. A que los está purificando? Los está purificando, e nós escutamos isso na primeira leitura hoje, ainda dessas ideias que eles têm do reino dos céus, do reino de Israel, que vai se estabelecer como um reino político. Eles perguntam a Jesus: Senhor, é agora que você vai instaurar o reino? E Jesus fala: não, gente, vocês não entenderam nada. Não toca a vocês conhecer o dia nem a hora. Não? Era um reino espiritual que Jesus trazia. Ele ainda vai ficar para que eles entendam o significado da ressurreição, o significado da crucificação, o significado de tudo a sua vida, agora à luz de todos os fatos já acontecidos. Então ele fica 40 dias ensinando, aparecendo. Deve ter sido delicioso estar com Jesus naqueles dias. Mas também ele está preparando. Ele está preparando para quê? Para a sua partida. E para uma nova presença de Jesus agora em meio deles, mas de um outro jeito.
Agora a presença dele vai ser espiritual. Ele sempre falou e anunciou inclusive na última ceia, que ele tinha que ir embora. Para quê? Para que viesse o Espírito Santo. Agora nós perguntamos por que ele sube. Então, isso também é uma tradição judaica e é uma imagem popular, não? De que Deus está acima das nuvens. Não? Nós lemos, por exemplo, en el Salmo 104, diz assim, Deus faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Então, a imaginação dos judeus, e que pouco a pouco iam aprendendo a compreender a Deus, era que Deus estava lá em cima das nuvens. Isaías, no capítulo 19, diz, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Não? As nuvens era isso, era o lugar de Deus, era o trono de Deus, era o carro de Deus. E nós ainda, Jesus nos ensinou a rezar, Pai nosso que estais nos céus. Mas esse céu não é um céu material, é um céu espiritual. Ele nos quer explicar, quando a Escritura fala do céu e fala das nuvens, é porque quer simbolizar o lugar da divindade, a morada da divindade. Só Deus está nas nuvens. Os anjos não vêm sobre as nuvens. Os reis não vêm sobre as nuvens. Sempre que na Bíblia, na Sagrada Escritura, está a nuvem, é um símbolo, um significado, um sinal da presença de Deus. Por isso, ele também ascende ao céu e é oculto entre as nuvens, Jesus, porque é o símbolo de quem vai morar agora na morada de Deus, com a divindade. Portanto, o céu não é um lugar, é uma dimensão, é um estado. Não? Em certo sentido, Jesus não foi embora, ele simplesmente ficou de um outro jeito. Ele desapareceu, mas para ficar. Quando nós celebramos a missa, temos aqui a Eucaristia. Nós falamos as palavras da consagração e se produz a Eucaristia. Ele está realmente presente no altar, Jesus. Depois nós comungamos. E quando nós comungamos, ele deixa de estar presente na Eucaristia, mas ele está presente espiritualmente. É mais ou menos isso que aconteceu. Jesus primeiro estava fisicamente presente entre os seus apóstolos, depois não estará mais, ele vai para o céu, mas ele permanece espiritualmente. É um outro jeito de estar presente, e de um jeito muito mais especial, quando ele diz que enviará o Espírito Santo. Não? E aí ele fala para seus apóstolos, ficar em Jerusalém e orar, porque prontos serão revestidos do alto. Ou seja, ele vai enviar o Espírito Santo. Olha que daqui, desta anedota da vida de Jesus e dos apóstolos, vem a tradição das novenas. O dia da Ascensão, nós hoje celebramos no domingo, mas originalmente era a quinta. Então, desde a sexta até o sábado seguinte, são 9 dias. 9 dias que os apóstolos ficaram em Jerusalém, unidos em oração, esperando uma graça. Às vezes nós achamos que esto das novenas é uma coisa meio supersticiosa. Se você reza 9 dias e faz estas coisas, você vai receber uma graça. Isso é uma interpretação um pouco errada. Não se trata de que eu faço algo e aí obtenho uma graça. Não. Deus sempre é livre de dar-me essa graça. Eu não posso controlar a Deus. Eu faço essas orações, igual que os apóstolos, com muita humildade, esperando receber uma graça ao final desses 9 dias. Bom, essa é a tradição. Mas mais importante ainda, de se Jesus foi para o céu, se foi numa nuvem, não foi num carro de fogo, se Jesus permaneceu realmente de um jeito espiritual. O que significa esta festa da Ascensão para nós? Eu diria 2 coisas muito importantes. A primeira, quando Jesus sube ao céu, isso significa que nós temos a certeza do triunfo final. Aconteceram muitas coisas na vida de Jesus. Ele foi perseguido, ele foi difamado, ele foi, enfim, crucificado, a paixão, morreu, tudo. Mas ao final ressuscitou e ele voltou a estar à direita de Deus, diria a Sagrada Escritura, lá nos céus. E não apenas espiritualmente, ele subiu, ascendeu no seu corpo físico. É incrível. Então, a última palavra sempre está com Deus. É Deus que tem essa palavra. E nós agora precisamos muito pensar nisso.
A última palavra a tem Deus. O triunfo final pertence a Cristo. Porque eu sei que todos agora estamos passando momentos muito difíceis. Estamos em momentos de crise financeira. Nós pensávamos que ia ser um bom ano, todo mundo fazia projetos, não? Ainda em janeiro, fevereiro, e de pronto chega este vírus e tudo se derruba. E tem pessoas sofrendo muito. Eu me tenho encontrado e tenho falado com muitas pessoas que estão com muito medo respeito ao futuro. Será que eu consigo levantar esta empresa? Será que eu consigo aguentar todas essas dívidas e todas essas coisas que estão se acumulando? E vem o pessimismo, vem a tentação de desistir, não? Quando estamos neste confinamento, aparecem nossos vícios mais fortes que nunca. E eu também encontrei pessoas que estão sofrendo muito com isso. As fissuras de nossa vida começam-se a manifestar. Podem ser fissuras no matrimônio, depois de tanta convivência juntos, em um mesmo apartamento. Às vezes fica difícil, lógico. Ou com a família, ou com o meu estilo de vida, como diz o negócio, pode ser também, inclusive, a minha própria psicologia. E passando um momento de pressão. Mas lembre uma coisa, nós mesmos podemos ser tentados, podemos ser submetidos a momentos de dificuldade, de pressão, mas a última palavra é sempre de Deus. Nós precisamos mais do que nunca confiar em Deus. Deus não te criou para ficar nessa situação de estresse, de constrangimento ou de dificuldade, ou para você derrubar. Não, Deus te criou para coisas grandes. Você tem que olhar para frente, você tem que olhar mais a longo prazo, não apenas agora, e confiar em Deus. A última palavra está nas mãos de Deus. Pense, Deus é a minha força, em Ele está a minha confiança, Ele está acima de todas as coisas. Inclusive é maior que meus problemas financeiros, é maior que meus problemas familiares, pessoais, de qualquer tipo. Deus está no controle ainda agora. Existe na antiga tradição católica um filósofo, teólogo e santo, ou beato pelo menos, que se chamava Boécio lá século XII ou XIII. Boécio tem uma imagem muito bonita, ele resgatou uma imagem, na verdade, que era grega, mas ele a introduz na tradição cristã, que é a imagem da roda da fortuna. A roda da fortuna. Isso está em muitos manuscritos antigos, medievais. Mas o que é a roda da fortuna? É uma roda, não, que tem 4 pessoas fixadas nessa roda. Lá em cima está um rei, e diz em latim, regno, ou seja, eu estou reinando. Aqui à direita está regnavi, outro que está caindo a coroa e está caindo do trono, meio assim, está girando a roda, então ele está caindo, e diz regnavi, ou seja, eu reinava, mas já não. Embaixo está um que não tem coroa, não tem nada, está esmagado pela roda, e ele diz sine regno, ou seja, eu não tenho reino. E aqui na esquerda, subindo já, está outro que está estendendo a mão à coroa e ao trono e diz regnabo, ou seja, eu reinarei. E Boécio comenta, a roda da vida é a vida. A vida é assim. Às vezes você está acima, às vezes você está embaixo. Você reina um dia, ao dia seguinte você perde esse reino. E isto é muito interessante, todos os momentos dessa roda, tanto se você está acima quanto se você está abaixo, se você acaba de perder seu reino, ou se você ainda quer conquistá-lo, sabe que todos os lugares dessa roda têm uma certa dose de estresse e de ansiedade. Se você reina, você não sabe se vai poder conservar, tem medo de que aquilo que é muito bom é ao mesmo tempo muito inestável. Aquele que está perdendo sofre, também tem estresse, porque está perdendo o reino. Aquele que está embaixo acha que nunca a situação vai mudar. Eu estou sem reino. E aquele que está subindo sabe que tem muitos competidores, talvez não vai conseguir. É assim, a vida é assim. E nós sempre vivemos com estresse, com ansiedade, nessa roda que gira. Mas, naquela roda da fortuna, no centro está a imagem de Cristo. Porque esse é o único jeito de escapar dessa situação da vida, quando nós temos, quando nós não temos, quando nós estamos indo bem, quando nós estamos indo ruim.
Como escapamos dessa roda? Indo ao centro, ou seja, colocando nossa confiança, colocando nosso coração, colocando nossa vida toda em Cristo. E quando nós estamos em Cristo no centro, então nós não temos preocupação nada. Quando você está indo bem, está triunfando, fala assim, oh, você está reinando agora, tem dinheiro, tem fama, tem poder, tem sucesso. E você responde, sim, tudo bem. Porque meu coração não está nessas coisas, não está nessa coroa que eu tenho nesse momento, está em Cristo. E quando eu perdi, estou sem nada, olha, você não tem nada. Sim, mas a minha confiança está em Cristo. Eu sei que Deus não me criou para isto. Deus me criou para um destino glorioso. Portanto, eu não devo desanimar. Quando nós colocamos nosso coração em Cristo, nós ficamos livres de todos os pontos dessa roda da fortuna. E essa roda é a vida. Hoje estamos aqui, amanhã estamos lá. Você pense sempre, Deus está no controle. E Ele que te ama, sabe muito bem quais são os planos que Ele tem para a sua vida e para seu destino, que é um destino glorioso, algo maravilhoso. Então, como podemos escapar disso? Precisamente assim, colocando em nossa vida Cristo no centro. Isso é cristocentrismo. Então, essa é a primeira coisa. Quando Jesus sube ao céu, quando Ele entra finalmente, depois de cumprir toda a sua missão durante sua vida, e triunfa, nós temos que colocar isso no coração. Jesus já triunfou. Deus está no controle. Ele é meu Pai, Ele me ama, Ele cuida de mim. Se eu estou acima, estou abaixo, não importa. Deus é quem eu tenho e ao qual eu seguro como único centro de toda a minha vida. A segunda lição que nós aprendemos desta festa da Ascensão é precisamente algo que já falei, mas vamos refletir um pouco mais sobre isso. É que Jesus, inaugura um novo jeito de estar presente no mundo. Qual é esse jeito? É o jeito espiritual. Como Ele faz isso? Através do Espírito Santo. Ou seja, Ele nos manda desde o céu o Espírito Santo. Jesus falava assim, vos convém que eu vou embora, porque se eu não vou, eu não posso enviar o Espírito Santo. E isso também fala Santo Tomás de Aquino. Foi para nossa utilidade, fala Santo Tomás de Aquino, comentando a festa da Ascensão, que Jesus foi ao céu. Foi mais útil para nós que Ele fosse embora a que Ele ficara. Se Ele ficava limitado às condições materiais, como é este mundo, então Ele estaria limitado no espaço, no tempo. Mas se Ele vai embora e manda o Espírito, manda essa efusão do Espírito Santo sobre todas as nações, sobre todos os corações, sobre todos os países, sobre cada um de nós, então a coisa muda. Agora Ele está realmente presente, acompanhando, e aquela palavra que falou Jesus, eu estarei convosco até o fim do mundo, ela se cumpre. Ele fica, como digo, perto de nós. Jesus falava por isso, felizes aqueles que sem ver crerão. Quando Tomé coloca seu dedo na llaga, lembra? Ou sua mão no lado. Ele diz, agora você crê porque você viu. Felizes, agrega Jesus, os que sem ver crerão. Por quê? Porque esse poder do Espírito Santo, que é o maior poder que existe no universo, é libertado por nossa fé. Jesus vai embora porque Ele quer fortalecer nossa fé. E por que quer fortalecer nossa fé? Porque Ele sabe que é a fé a que é capaz de mover montanhas. Porque Ele sabe que é a fé a que realmente vai transformar o mundo. Porque Ele sabe que é a fé e não as obras, e não qualquer outra coisa, o que vai alcançar para nós a salvação. Óbvio, a fé se manifesta depois em obras. Eu tenho que manifestar a minha fé pelas obras. Mas nós precisamos, ante tudo, praticar nossa fé. E isso é algo que nós precisamos muito precisamente agora. Em meio de toda esta situação de calamidade que nós estamos passando, nós precisamos de muita fé. Quando você confia, as trevas tremem, porque precisamente a fé é a que coloca em movimento o poder de Deus e o poder do Espírito Santo. Quando você acredita, os anjos começam a trabalhar para você. O Espírito Santo se derrama sobre sua vida e sobre todo seu trabalho, suas obras.
Por isso, o que nós precisamos é fé. Cada vez que Jesus curava um doente, ele exigia um ato de fé. Muitos doentes encontraram Jesus e não foram curados. Por quê? Porque não tinham suficiente fé. E quando Jesus curava, ele dizia: vai, a tua fé fez isso. Foi por tua fé que você foi curado. Óbvio que o poder de Cristo é ele que atua, mas ele não pode atuar sem nossa colaboração. Santo Agostinho dizia: Deus que nos criou sem nós, ele não vai nos salvar sem nós. Ou seja, ele precisa de nossa ajuda, ele quer precisar de nossa colaboração. Como? Sobretudo com a fé. Não se trata de negar os problemas, não se trata de diminuir a gravidade da situação. Se trata mais bem de não colocar nossos olhos nos problemas, não colocar nossos olhos e nosso coração no pessimismo, na tentação de desistir. Se trata de colocar nossos olhos em Deus e confiar no poder do Espírito Santo, que Ele vem e que Ele atua e que Ele está junto de nós. Um dos personagens que eu mais gosto do Antigo Testamento é José de Egito. E José era um menino, o filho menor de uma família de 11 irmãos, e ele, como nasceu já quando o pai era mais idoso, então, e ele nasceu também um pouco menor, bastante distanciado dos outros irmãos, ele era muito querido por seu pai. Ele tinha sonhos, e nesses sonhos ele se via como um grande líder, que incluso governaria sobre seus próprios irmãos. E o pai, que amava muito ele, fez para ele um vestido colorido. Isso diz a Bíblia, não? E os irmãos, que quando viam esse filho menor, caçula, que tinha um vestido especial, colorido, que tinha sonhos e que falava isto e aquilo, sentiam inveja dele. Assim foi que um dia, estando eles longe da casa, pensaram: vamos pegar nosso irmão, vamos jogar em um poço. E vamos a pegar esse vestido colorido e colocar sangue nele de um animal e falar para o pai que um animal matou ele. E nós vamos nos livrar desse filho, desse irmão nosso, inclusive matando-lo. Pois bem, a história de José é muito dramática e é muito triste, mas Deus permite que isso aconteça na vida de José, mas ele não fica ausente. Justo nesse momento aparece uma caravana. E aí os irmãos, vendo que o irmão que lleva uma caravana e não querendo matá-lo, enfim, tem a ideia de vendê-lo como escravo. E aí ele é vendido como um escravo. Parece uma grande desgraça, mas ao mesmo tempo, nessa caravana que apareceu nesse momento, que lhe salvou a vida, e naquela história de José que começa, nesse momento em que começou a ser escravo, se está já sentindo a presença de Deus. Nós, do mesmo jeito, pode ser que nosso negócio está indo mal, pode ser que nossa família está indo para baixo, enfim, estamos com muitos problemas, que nosso filho está pegando um caminho errado, e tudo isso nos tem preocupado, mas de pronto aparecem sinais, e nós percebemos que Deus está presente em nossa vida, do mesmo jeito que apareceu aquela caravana. Aí José foi levado até Egito e vendido como escravo. Uma coisa muito interessante de José, primeiro isso, ele nunca deixa de ver a mão de Deus atuando na sua vida. E nós também temos que aprender isso. Em segundo lugar, ele nunca desiste, ele nunca desanima. Ele sabe que, apesar de ser escravo num país estrangeiro, Deus tem para ele um grande destino. Deus o criou com um grande propósito. Ele tem essa convicção profunda no coração. Então, nada desanima ele. Ele nunca desiste, ele confia por cima de tudo. Ele sabe que toda essa situação que está passando não é definitiva, que isso é só transitório, que seu destino final é outro. É isso algo que nós temos que lembrar também agora, durante esta pandemia e esta crise. Este não é a estação final. Deus tem muito que fazer conosco ainda para frente. Só não fiquemos olhando aqui o curto prazo. Levanta a vista, olha lá no fundo. Olha a longo prazo, olha o plano de Deus, olha o poder de Deus. E então nós conseguimos sair para frente. Nós sabemos que de toda esta situação Ele vai tirar alguma coisa boa para nós. E por isso, manter o foco não nos problemas, não nas dificuldades, mas no poder do Espírito Santo e no poder de Deus.
Deus me criou para grandes coisas. Quão grande é teu Deus? Do tamanho que seja Deus em teu coração, serão as graças que você receberá. Aí, diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, aí onde abundou o pecado, eu diria também as dificuldades, os problemas, as desgraças, aí também superabundou a graça de Deus. Porque é isso que Deus faz. E porque Ele nunca nos abandona. Se outra coisa nós podemos aprender nesta festa da Ascensão, não é apenas que Ele está lá nos céus e que Ele tem a última palavra lá longe ao final, mas que Ele está agora presente, nos acompanhando, dando-nos força e atuando segredamente também em nossa vida, se nós sabemos enxergar e nos descobrimos a sua presença em todas e cada uma das circunstâncias que nós vamos encontrando. Ele se manifesta e Ele nos impulsa e Ele nos anima. Dizia um psicólogo famoso, Viktor Frankl, fundador da logoterapia, dizia ele: quando a situação é boa, aproveite. Quando a situação é ruim, transforme a situação. Quando a situação não pode ser transformada, transforme-se você. É isso. Deus quer, de algum jeito, através de todas estas circunstâncias, sobretudo, nos transformar a nós. Não tanto dar um jeito a estes problemas, que certamente Ele dará, e porque esse não é o nosso destino final, mas apesar de tudo isso e através de tudo isso, Ele vai transformar nosso coração e Ele vai nos fazer imagens de Cristo, Ele vai fazer de nós verdadeiros santos, que esse é o último objetivo que Deus tem na nossa vida. Que assim seja.